faleceu Witheran Rotunda, que nós conhecíamos como Bray Wyatt. Pessoal, esse é um vídeo difícil de ser feito, então, logo de início, eu gostaria sinceramente de pedir desculpas para vocês se por acaso alguma palavra que eu vier a falar aqui no vídeo possa causar algum tipo de controvérsia, porque nós estamos falando do falecimento de uma pessoa. É claro que a família dele não vai ver esse vídeo, eles não vão ficar ofendidos com um possível erro meu, mas eu sei que Bray Wyatt era um lutador que tinha muitos fãs, e até mesmo aqueles que não eram tão fãs do trabalho dele, como era o meu caso, o acompanhou por muitos e muitos anos. E a gente tem que saber muito bem separar nesse tipo de momento o trabalho de alguém com a pessoa por trás daquele trabalho. Eu confesso para vocês que quando eu fiquei sabendo do falecimento do Bray, pelo tweet que o Triple H fez, me pegou muito, tá? Eu não vou aqui ser hipócrita e dizer para vocês que sempre que uma pessoa famosa, sempre que uma grande celebridade se vai, eu sinto como se fosse da família. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Eu sei que tem pessoas que são muito mais sensíveis a isso do que outras pessoas, mas eu confesso para vocês que saber do falecimento do Bray mexeu muito comigo. De verdade. Principalmente porque quando a gente soube do falecimento dele, o Triple H, ele pede para que os fãs respeitem a privacidade da família. E o Bray, ele tinha certos problemas que faziam com que, no caso de não saber da morte dele, a gente acabava por teorizar sobre o que poderia ter acontecido com ele. Na verdade, foi explicado até pouco tempo depois pelo próprio jornalista da Fightful, o Sam Ross, que ele recebeu autorização da família do Bray, e o Bray morreu porque em janeiro desse ano ele contraiu a Covid-19 e isso deu sequelas, né, no corpo dele, e ele já tinha problemas no coração. Então, na manhã de ontem, né, ele acaba sofrendo um infarto e acaba falecendo, infelizmente. Ele acabou nos deixando por causa disso. Mas é inevitável você não refletir a respeito de outros problemas que o Bray tinha em vida, como, por exemplo, os problemas psicológicos que ele tinha. O Bray Wyatt, ele é uma pessoa que sofreu bastante com o falecimento do amigo dele, o Brody Lee, conhecido na WWE como Luke Harper, lá em 2020. Ele nunca mais foi o mesmo, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Ele se ausentou da WWE por um período, ele volta para ter o combate com o Orton lá na WrestleMania 37 no ano de 2021, fazendo uma homenagem ao próprio Brody Lee. Ele depois se ausenta da WWE mais uma vez antes de ser demitido. E depois a gente só ficava especulando a respeito de quando o Bray iria voltar ou não para a WWE, ou sobre se ele iria para a All Elite Wrestling ou não. E uma coisa me chama muita atenção, porque o Bray, ele faz o seu retorno à WWE em 2022, né, no Extreme Rules, naquele retorno épico, né, o retorno do Bray, pelo menos o retorno em si funcionou bastante, né, a noite do retorno. Mas uma coisa me chamou muita atenção e não foi muito repercutido, mas naquela noite do retorno do Bray, ele sai da kayfabe, ele sai do personagem dele antes de fazer qualquer promo e posta nas redes sociais dele um react de uma menina pequenininha com a máscara do The Fiend, muito feliz, vibrando com o retorno dele. E ele diz que são momentos como esse que faziam tudo valer a pena para ele. Então o Bray é uma pessoa que se sentia muito bem em ser apreciado, e não é naquele bem de sentir que eu sou o melhor, eu sou o melhor de todos. Mas não, era de um lado muito mais humano do que profissional. O Bray, ele se sentia bem em ver que aquilo que ele fazia podia contribuir para a felicidade de uma outra pessoa, que é uma característica muito bonita dele, e é uma característica que ele mostrou inclusive nas suas promos depois que ele regressou lá no Extreme Rules. Ele muitas vezes aparentemente saía de kayfabe e fazia promos muito emocionais, né, que tocava na gente. Muitas pessoas se surpreenderam, não acreditavam que ele iria por esse lado do personagem dele. E aí depois, obviamente, aconteceu outras coisas que saíram um pouco disso, mas o Bray acaba se ausentando de novo, ele fica por um tempo afastado, e a única informação mais segura que a gente tinha é que ele não estava bem de saúde, né?
A gente não sabia o que se passava com ele, até, obviamente, agora saber da causa do falecimento dele. Eu sei que talvez eu possa não estar agindo de uma forma muito boa, de estar comentando isso com vocês. Eu sei que a gente não tem o direito de decidir qual é a melhor maneira de alguém partir ou não. Na verdade, nem sequer é essa a minha intenção. Mas quando eu fiquei sabendo do falecimento do Bray e aparentemente a família dele não queria que a gente soubesse, obviamente muita gente pensou que ele tinha tirado a própria vida. E eu confesso pra vocês que isso mexeu muito comigo. Eu tava me sentindo muito mal mesmo. Eu acho que não só pelo falecimento, mas a possível causa do falecimento do Bray tava me deixando agoniado, porque eu fiquei pensando que antes de partir, ele tava sofrendo bastante. Porque, pessoal, eu peço desculpas pelo bagulho desse caminhão, eu vou tentar falar um pouco mais alto, tá bom? Como eu estava dizendo, quando nós estamos doentes, né, quando a gente está vulnerável, quando você passa por uma dificuldade, você está na cama, quando você não está tão abalado assim, quando você tenta se recompor, você às vezes consegue sentir o apoio dos seus familiares, dos seus amigos, e isso pode te dar um pouco mais de força. Porém, quando o seu problema é um problema psicológico, muitas vezes você pode até estar recebendo esse apoio e você não sente que o tem. Então, é um inferno muito grande passar por isso. A gente ainda vive numa sociedade onde muita gente julga as pessoas que têm problemas psicológicos, né? Ah, é falta de ter o que fazer. Ah, essa pessoa é uma pessoa fraca. Então, além de ser um problema muito triste, onde muitas vezes quando você tem o seu apoio, o apoio que você precisa, você não sente que você tem esse apoio, ainda assim muita gente desvaloriza esse tipo de sentimento, né? Então, ter especulado internamente que o Bray poderia estar passando por isso, tá passando por um inferno nos últimos meses e ter tirado a própria vida, é uma coisa que estava me incomodando muito na noite de ontem. Então, não é que eu fiquei feliz em saber que ele faleceu com a parada cardíaca, ele faleceu. Isso é uma coisa muito triste. Mas o fato de saber que o Bray, que é alguém que sofreu muito durante a vida, com os problemas que tinha, com a perda do amigo, mas saber que talvez a morte dele não tenha sido o ápice de uma crise de tristeza muito grande, me tranquilizou um pouco mais, entendeu? Mas obviamente isso não tira o peso da perda dele. Nós não vamos ter mais oportunidade de vê-lo, a gente acompanhava ele como performer, mas obviamente a família dele está sofrendo bastante. A WWE já disse que vai pegar todo o dinheiro da mercadoria vendida do Bray, que era alguém que vendia muito, né? E vai destinar esse dinheiro, obviamente, para a família dele, a JoJo e o filho. E é uma atitude, né, justa por parte da empresa. Muito triste, realmente. O Terry Funk, o lendário Terry Funk, tinha partido alguns dias atrás, mas o caso do Terry Funk é uma lenda que, obviamente, por já estar um pouco mais velho, é aquele tipo de morte que não pega você tão de surpresa assim, né? Por ele não estar atuando, por ser uma pessoa que a gente conhece profissionalmente, por a gente não ter tido um contato tão grande com ele, né? Até porque os tempos do Terry Funk eram até antes de a gente começar a assistir o produto em si, do Pro Wrestling em si, né? Mas no caso do Bray é um pouco diferente, ele mexe com a gente, né? O Maga e Bray Wyatt foram os wrestlers que infelizmente partiram e que mexeram pessoalmente comigo, né? O Bray, ele vai embora, ele deixa uma legião de fãs enormes, ele deixa uma legião ainda maior de pessoas tristes por ele, inclusive o meu caso, obviamente. Eu sempre quis que a pessoa dele fosse feliz. Ele era alguém que se importava com a felicidade das outras pessoas, isso é uma coisa que mexe muito com a gente. E, infelizmente, ele se foi. É uma notícia muito triste e mostra o quanto nós somos mortais, o quanto a gente tem que aproveitar os momentos com as pessoas que nós amamos, porque isso pode ser tirado de nós em um instante. É claro que a gente foi pego muito mais de surpresa do que os familiares, porque os familiares eles estavam presentes na vida do Bray, já sabiam que ele estava doente, e mesmo assim com certeza ainda foram pegos de surpresa. Mas a gente, os fãs, né, nós ficamos assim no escuro por muitos meses, então foi algo que mexeu bastante com a gente, né? A perda, as circunstâncias, aquele momento de especulação do que poderia ter acontecido, foi um horror enorme. Infelizmente ele se foi e agora a vida que segue e a gente vai esperando até chegar a nossa vez, né?
Porque assim é a vida, pessoal. É injusto, mas todos nós temos o mesmo fim. O que, de certa maneira, apesar de triste, também é justo, né? É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.